Todo dia fazemos escolhas, tomamos decisões, moldamos nossa vida. Vivemos centrados em nós mesmos, nossas vontades, nossos desejos, nossas opções. Estamos sempre em busca de um significado, como se a nossa própria vida precisasse ter um motivo, um propósito. No final das contas, acabamos questionando a nós mesmos e querendo novas chances, novas escolhas, novos caminhos. Ansiando por um horizonte promissor, buscamos felicidade e paz verdadeiras. E vemos que nada nesse mundo é capaz de mudar a nossa história. Mas e se fosse possível mudar tudo? E se existisse alguém que pudesse transformar a nossa vida completamente? Não apenas porque ele tem poder para isso, mas porque tudo no universo gira em torno dele. Aquele que nos criou pode fazer tudo novo. Quando pararmos de pensar que tudo na vida é sobre nós e entendermos que, na verdade, é tudo sobre Jesus. Semana passada tivemos o privilégio de começar uma nova série aqui na Rede. Essa série, Tudo sobre Jesus, é uma exposição que o apóstolo Paulo escreveu, da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. Filipenses é uma carta que Paulo escreve a uma igreja muito querida, uma igreja que era muito especial para o apóstolo de Jesus, uma igreja parceira, uma igreja que certamente o apóstolo Paulo amava demais. E nessas cartas que nós temos no Novo Testamento, nós temos, ao estudar, a gente percebe várias características. Algumas delas têm um tom muito mais pesado, de exortação, de bronca, de puxão de orelha. Outras cartas têm um tom muito mais leve, de elogios, de encorajamentos. E Filipenses, ele entra nessa segunda característica. É uma carta que Paulo escreve, certamente num tom de mais brando, um tom muito mais leve do que outras cartas. Talvez a palavra central da carta aos Filipenses é a palavra alegria. Para você ter uma ideia, essa palavra aparece mais de 20 vezes ao decorrer da carta, e fica muito claro então que é uma carta de alegria, de gratidão e de encorajamento àquelas pessoas, àquela igreja. Ficando claro que Paulo não só amava aquela igreja, como aquela era de fato uma boa igreja. Então Filipenses era um grupo de pessoas, era uma igreja na cidade de Filipos, por isso leva o nome Filipenses, e era conhecida como uma boa igreja. Você vê nessa carta elogios, alegria, agradecimentos, tem sim um pouquinho de correção, um puxão de orelha aqui e lá, mas no geral é uma carta leve, era uma boa igreja. Sim, não era uma igreja perfeita, entenda muito bem, igrejas perfeitas não existem. Igreja é formada por um grupo de pecadores, sim, que amam a Jesus, que querem em direção a Jesus, mas não existe igreja perfeita. Se você desejar fazer parte de uma igreja perfeita, cuidado com essa oração, tá ok? Porque Deus pode ouvir a sua oração, Ele pode atender o seu pedido e matar você e levar para a eternidade, porque só lá que existe uma igreja perfeita, a igreja salva por Jesus. Então Filipenses, embora não perfeita, ela é uma carta alegre, de gratidão, de saudade e de encorajamento. Agora, queridos, presta atenção. Embora seja uma carta leve, de gratidão, alegre, eu confesso para vocês que o estudo dessa carta está sendo um pouco pesado para mim. E talvez seja para você também. E deixa-me explicar o porquê.
Aqui em Filipenses, nós vamos nos deparar com uma realidade de discípulos que realmente colocaram Cristo em primeiro lugar. Nós vamos ver exemplos pessoais aqui, tanto de Paulo que escreveu, quanto da igreja, características daquela igreja, que pode nos deixar um pouco desconfortáveis com os níveis de comprometimento que aquelas pessoas tinham com o reino de Deus. Eu confesso para vocês que se tornou um pouco pesado estudar esse livro, porque aqui, é para trocar o microfone? Estão me ouvindo? Som, obrigado. Eu confesso que está sendo para mim um pouco desconfortável estudar esse livro, porque aqui eu estou sendo, eu espero que você esteja sendo também e seja desafiado a compreender esse padrão discipulado radical, a compreender o que era de fato um grupo de pessoas que entenderam a centralidade de Cristo no dia a dia. Entende? Então, embora seja uma carta leve, de alegria, de gratidão, estudar essa carta, eu estou me deparando com um padrão elevado de comprometimento com Jesus. E confesso, isso algumas vezes é desconfortável para mim e talvez desconfortável para você. É como ter, sabe aquele nerd na escola? Sabe aquele nerd que sempre nos trabalhos ele eleva o padrão do trabalho? O professor dá o trabalho, você leva aquele trabalho feito no Word ali, com a imagem feita lá no Paintbrush, nem sei se existe Paintbrush, mas deve existir ainda, né? Você faz lá no Paint, qualquer coisinha, faz à mão, rabisco, e chega aquele cara, aquela maquete, 4x4, já viu? Aquela maquete gigantesca, tem até um vulcão real na maquete, com lava de verdade, você fica até constrangido, o padrão elevou. E quando alguém leva o padrão, isso deixa as outras pessoas desconfortáveis com o trabalho feito à mão. É mais ou menos assim que eu estou me sentindo ao estudar Filipenses. Filipenses é como ter esse garoto na sala de aula. Porque tanto quem escreve Paulo, quanto a igreja que recebe a carta, a igreja de Filipenses, eles elevam o padrão de envolvimento com Cristo. Eles elevam o padrão de discipulado, de entrega, de viver de fato um cristianismo autêntico. Isso mexe comigo e eu espero que isso mexa com você também. Por isso então eu faço um alerta para todos nós, a começar por mim, cuidado. Esse é o alerta, cuidado. Cuidado porque essa série de mensagens pode fazer de você um discípulo realmente comprometido com o reino de Deus. Cuidado porque talvez essa série de mensagens vai talvez tirar você dessa zona de conforto. E de alguma forma elevar um padrão, elevar o teu envolvimento com o reino de Deus. Cuidado, porque essa série de mensagens pode fazer você começar realmente a levar Jesus a sério. A deixar de ser um simples seguidor na multidão, mas se tornar um verdadeiro discípulo comprometido com o reino de Deus. Cuidado, porque talvez essa série, não as minhas palavras, mas a palavra de Deus, pode fazer com que você, adolescente, passe a se importar muito mais com amar e viver a Jesus do que com a sua conta do Instagram. Talvez vai fazer com que você, jovem, aprenda o que é realmente viver para Cristo no contexto de trabalho ou de faculdade. Cuidado, porque essa série pode talvez elevar o seu padrão de como que você encara o teu casamento e fazer de você um marido melhor, que ama Jesus e a sua esposa sacrificialmente. Cuidado, porque talvez essa série pode fazer de você uma esposa melhor, que ame, honre e respeite o seu marido e ame cada vez mais a Jesus. Na verdade, não é para a gente ter cuidado. Na verdade, a minha oração é para que essa mensagem de estudos aqui na Rede, a começar por mim, seja de fato uma compreensão do que é ter uma vida centrada em Cristo, do que é realmente viver essa centralidade de Cristo no dia a dia, onde tudo se resume a Jesus, onde tudo é sobre Jesus. Começamos na semana passada, então. E na semana passada nós falamos um pouco sobre a introdução da carta, não é verdade? Abordamos lá o texto de Atos, onde conta o início dessa igreja, como aconteceu, os acontecimentos lá do início dessa igreja.
e falamos aqui sobre uma escravidão voluntária e amorosa a Cristo. A gente viu aqui algumas características a partir do exemplo de Paulo, lembram? Vai colocar aqui, olha, vimos aqui que ser escravo de Cristo, né? Lembram? É ter os nossos planos completamente moldados pela vontade de Deus, é ter uma disposição em sofrer pela causa de Cristo, e é ter uma disposição em abraçar completamente a missão de Deus. Esses foram os pontos da semana passada. Hoje eu quero ver com vocês a continuação do texto e ver o que Deus tem a nos ensinar sobre a centralidade de Cristo, sobre essa vida onde tudo se resume sobre Jesus. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 1. Se você não tem Bíblia, não tem problema, vai ser colocado aqui no telão, mas encorajo vocês a trazerem as suas Bíblias de papel. O papel é muito bom para essas ocasiões. O celular é excelente também, mas coloca no modo avião para você não se distrair com nada. Filipenses capítulo 1, a partir do verso 3. Se você não tem uma Bíblia e quiser comprar uma, aqui na rede a gente usa a versão NVI, Nova Versão Internacional. É a versão que nós utilizamos aqui, uma boa versão, que você pode comprar essa versão para você, caso você não tenha uma Bíblia e queira adquirir uma. Filipenses capítulo 1, a partir do verso 3. Filipenses 1, nós vamos ver hoje do 3 até o verso 8, ok? Juntos aqui como igreja, do 3 ao 8. Diz assim, olha, a palavra de Deus, Filipenses 1, a partir do verso 3. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendam, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Paulo, ele inicia a sua carta, logo de cara dando indício que ele está preso, por isso que ele fala aqui, né, dessas correntes que me prendem, mas após a sua saudação inicial, ele demonstra um profundo amor e carinho que ele tinha por aquela igreja. Está muito claro nessas palavras. Ele fala por algumas vezes que ora, que lembra, que ama, que sente saudade. Era uma igreja especial realmente para o coração do apóstolo Paulo. Logo no início do verso 3, ele demonstra a sua gratidão por a vida daquela igreja, afirmando que sempre ora por aqueles irmãos. Está aí no verso 3, olha, agradeço ao meu Deus todas as vezes que eu lembro de vocês. Agora, a pergunta é, por que Paulo era grato? Ou melhor, pelo que o apóstolo Paulo era grato? O que essa igreja fez para ter a gratidão, para ter o elogio do apóstolo Paulo, para ter a lembrança, para serem motivos de oração de Paulo? O que eles fizeram, pelo que Paulo era grato? E a resposta se encontra logo em seguida. O verso 4, o verso 5, Paulo descreve por que ele era grato. Olha o que ele diz: em todas as minhas orações em favor de vocês, eu sempre oro com muita alegria, por causa, olha o verso 5 agora, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Queridos, o motivo da alegria de Paulo, o motivo que fazia Paulo agradecer a Deus por aquela igreja, sempre com muita alegria, era por causa da cooperação que eles estavam dando, não a Paulo, mas à causa de Cristo, ao Evangelho, que diz aqui no texto. Ele diz, olha, eu alegremente oro por vocês, porque vocês estão cooperando com o Evangelho desde sempre. A palavra-chave desse trecho, que nós vamos nos ater até mesmo hoje, é a palavra cooperação, vai aparecer aqui. Essa palavrinha é a palavrinha central do nosso estudo hoje. Cooperação, cooperadores. Boa parte do que nós estudamos hoje tem a ver o quanto essa palavra é importante. Na verdade, o contexto dá atenção demais a essa palavra. Porque, olha o raciocínio de Paulo. Eu agradeço a Deus por vocês alegremente, porque vocês são cooperadores de Cristo. Porque vocês são cooperadores do Evangelho de Jesus.
Olha o que ele diz no verso 6, que vai ressaltar a importância dessa cooperação. Olha o que ele diz no verso 6. Nós vamos voltar para o 5, mas olha o que ele diz no verso 6. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Olha o raciocínio, presta atenção aqui. Paulo está afirmando que Jesus, no verso 6, havia começado uma obra no coração deles. Isso quer dizer o quê? Salvação. Que Jesus havia salvado aquela igreja, aquele povo, aquelas pessoas, e estava trabalhando nelas esse processo de crescimento. A salvação não é apenas um ato único, mas ela é também um processo do trabalhar de Deus em nossas vidas. Não é que a gente vai sendo salvo a cada dia, não é isso, mas que há um trabalhar de Deus. Há uma salvação e há um processo que nós chamamos de santificação, que é de crescimento, que é de melhoria, que é de Deus formar em nós o caráter de Jesus. E Paulo diz que isso está acontecendo naquela igreja. Paulo está afirmando, eu sei que Deus está trabalhando em vocês. Ele não só salvou, como Ele está construindo algo dentro de vocês. Agora, qual é o sinal visível disso? Porque veja bem, salvação é um processo do coração. A salvação é um processo que, embora vá ter frutos no futuro, o primeiro passo é interno, é do coração, é da mente. Não há como você avaliar se alguém foi salvo ou não naquele momento. É algo do coração, é algo invisível. Contudo, o que Paulo está dizendo aqui, o fato deles serem cooperadores, era um sinal claro e visível de que eles haviam se convertido. Era um sinal claro e visível de algo invisível, do que havia começado o processo de transformação na vida deles e na vida daquelas pessoas. Então, o verso 6, ele dá um destaque para o verso 5, porque ele diz, olha, vocês são cooperadores, e isso é extremamente importante, porque isso é o sinal de que Deus salvou vocês, isso é um sinal de que vocês realmente são uma igreja de Jesus. O fato de vocês serem cooperadores. Por isso que é importante esse estudo. Por isso que é importante a gente compreender o que essa galera fazia, para que nós possamos fazer também. Por isso que é importante compreender que cooperação é essa que Paulo está falando aqui, porque isso tem a ver com a forma de demonstrar a salvação deles. Eram os frutos de algo que aconteceu anteriormente. Olha o que disse um comentarista bíblico, vai colocar aqui em cima, olha. Pode ser que não seja o único sinal, o de ser cooperador, mas a ânsia dos filipenses para se tornarem participantes ou cooperadores no Evangelho com Paulo, indica que Deus realmente realizou uma genuína obra de conversão neles. Então, estudar esses versos é extremamente importante, não só para avaliar a qualidade da sua fé, mas também para avaliar a existência de fé. Entende isso? O ser cooperador não é só para avaliar a qualidade da fé que a igreja tem, mas era um sinal de existência de fé na vida daquela igreja. Que eles realmente foram salvos e transformados pelo Evangelho de Jesus. Paulo afirma, Deus te salvou, Ele continua transformando você, Ele continua transformando o seu coração, e qual a evidência disso? O envolvimento de vocês no reino de Deus. Por isso eu quero conversar com vocês hoje sobre o que é realmente ser um cooperador. O que aquela igreja fez para receber esse título? E olhar para a realidade deles e aprendermos com eles sobre o que é ser um cooperador hoje, para que a nossa fé também seja provada e manifesta entre nós através do nosso envolvimento com o reino de Deus. Quer dizer, esse tema, falar sobre cooperação, é extremamente importante, porque nós vivemos num tempo hoje de igreja evangélica brasileira, onde as nossas igrejas estão repletas, estão cheias, não de cooperadores, mas de uma outra palavrinha que também começa com a letra C, que é a palavrinha consumidores. É importante conversar sobre esse tema, porque no nosso momento como igreja evangélica brasileira hoje, a realidade é essa, de cooperadores versus consumidores. E nossas igrejas estão cada vez mais repletas de consumidores, e isso é preocupante. Olha o que diz o doutor Augusto Nicodemo sobre esse assunto, olha o que ele escreveu.
O Senhor Jesus poderia ter satisfeito as necessidades da multidão e saciado o desejo dela de ter mais milagres, sinais e pão. Teria sido feito rei e teria o povo ao seu lado. Mas o Senhor preferiu ter um punhado de pessoas que o seguiam pelos motivos certos, a ter uma vasta multidão que o fazia pelos motivos errados. Preferiu discípulos a consumidores. Infelizmente, parece prevalecer em nossos dias uma mentalidade entre os evangélicos bem semelhante à da multidão nos dias de Jesus. Parece-nos que muitos, à semelhança da sociedade em que vivemos, têm uma mentalidade de consumidores quando se trata das coisas do reino de Deus. O consumismo característico da nossa época parece ter achado a porta da igreja evangélica e tem entrado com força, com toda a força, e para ficar, infelizmente, para ficar. Essa é a nossa triste realidade de consumidores e não cooperadores. Por isso a importância de olhar a palavra de Deus e ver o que ela tem a nos ensinar sobre o que realmente é ser um cooperador do reino de Deus. Eu quero tratar com vocês algumas características. Quero até mesmo comparar as características de cooperador com consumidor e ver o que Deus tem a nos ensinar. Em primeiro lugar, os filipenses, eles eram cooperadores, entendam muito bem, porque eles estavam atentos às necessidades do reino de Deus. Cooperadores estão atentos às necessidades do reino de Deus. Entenda bem, quando você compreende o evangelho, Jesus se torna o centro. E quando Jesus se torna o centro, tudo passa a girar em torno de Jesus. E nós, discípulos, cooperadores, passamos a existir então para honrar e obedecer o nosso Salvador e servir aqueles que estão servindo a Cristo. Voltemos lá para Atos. Não precisa abrir o texto, mas relembrar da história de Atos que eu li um pouquinho na semana passada. Lembre lá dos primeiros cristãos de Filipos, dessa igreja aqui que Paulo escreve 10 anos depois. Lembra? Paulo está escrevendo 10 anos depois dessa igreja se formar. Você lembra como essa igreja se formou? Lembra que Paulo e seus companheiros de viagem foram num rio perto da cidade de Filipos e lá encontraram com algumas mulheres, entre elas Lídia, uma vendedora de púrpura. Eles pregaram o evangelho para essas mulheres. Lídia foi a primeira convertida na cidade. Ela foi batizada instantaneamente, e assim que ela foi batizada, lá em Atos 16, capítulo 15, sabe o que ela fala? Ela vira para Paulo, para os seus discípulos, e fala: olha só, se vocês realmente compreenderam que eu sou filha de Deus a partir de agora, que eu realmente creio em Jesus, se vocês realmente acreditam nisso, por favor, fiquem na minha casa. Eu quero hospedar vocês, eu quero receber vocês, eu quero cuidar das necessidades de vocês, porque era um grupo de pessoas que não tinham nem onde ficar em Filipos. Olha que loucura, a primeira convertida da cidade, a primeira cooperadora dessa igreja, ela deu demonstração clara de ser alguém preocupada em cuidar das necessidades do reino de Deus. Ela viu a necessidade daquele representante de Jesus e se colocou à disposição para atender essas necessidades naquele momento. Pense no segundo convertido dessa igreja, o carcereiro. Lembra da história? Paulo e Silas foram presos em Filipos, ficaram uma noite na prisão. No meio da noite um grande terremoto veio, as celas se abriram, as correntes se soltaram. O carcereiro acordou, ficou desesperado porque achou que os presos haviam fugido, pensou em se matar, e antes de se matar, Paulo e Silas interrompem e falam: cara, não se mate, nós estamos aqui. E o que eles fazem? Eles pregam o evangelho para esse carcereiro. O carcereiro crê em Cristo Jesus, é salvo por Jesus, é batizado, e o que acontece logo em seguida? Eles passam a cuidar das necessidades de Paulo e de Silas. O próprio carcereiro os leva para a sua casa, trata das suas, porque eles foram espancados, então trata das suas feridas, dá alimento para Paulo e Silas, o recebe na sua casa. Uma demonstração clara de pessoas que estão atentos às necessidades do reino de Deus. Essas duas histórias nos mostram como aquela igreja começou, com pessoas simples como eu e você, com trabalhadores nas diversas áreas, uma vendedora de tecidos. E Deus usou essas duas pessoas para começar um movimento, uma igreja naquela cidade. Era assim no século I,
E é assim no século 21. A igreja de Cristo acontece porque pessoas, chamadas aqui de cooperadores, se colocam em servir, em cooperar nas diversas áreas da igreja, em prol de Cristo e do outro. Isso é ser igreja. É estar atento às necessidades do reino de Deus, é estar atento a servir o próximo, a servir o outro. Isso é ser igreja. Foi assim que a igreja começou e é assim que acontece hoje da mesma forma. Nesse instante, nós temos 12 a 15 voluntários lá em cima, trabalhando, ensinando as nossas crianças, servindo os pais, servindo a igreja, porque eles são o nosso futuro. Essas crianças são a futura igreja, é a futura rede que está lá em cima, e pessoas atentas às necessidades do reino de Deus, colocaram à disposição em nos servir, em servir a Jesus, em servir a igreja, em servir a demanda de Deus nessa igreja local. Isso é um colaborador, isso é um cooperador. Pessoas que Deus vai levantando para atuar nas mais diversas áreas, com crianças, com montagem, com desmontagem, com projeção, com transmissão. Pessoas se colocam à disposição a atender às demandas, atender às necessidades do reino de Deus. Agora, em contrapartida, a dura realidade hoje da operadores que estão atentos às necessidades do reino, mas infelizmente é de consumidores que estão atentos apenas às suas próprias necessidades. Essa tem sido a dura realidade da igreja. Talvez não dessa, eu espero que nunca dessa, mas de pessoas que olham apenas para os seus umbigos e suas próprias necessidades. Pessoas que não se envolvem com a igreja, ou melhor, que se envolvem com a igreja, não para servir a igreja e suas demandas, mas para serem servidos. Pessoas que não estão dispostas a fazer nenhum tipo de sacrifício que poderá custar algo para elas. Pelo contrário, elas querem ver os sacrifícios de outras pessoas em favor delas. Se um cooperador está atento às necessidades dos outros, do reino de Deus, um consumidor está atento às suas próprias necessidades. Se um cooperador está disposto a servir os outros, a servir a igreja de Jesus, o consumidor apenas fica triste quando não é servido, quando a sua demanda não é atendida. Porque ele, como consumidor, ele tem as suas demandas, ele tem as suas exigências, e se essas exigências não foram alcançadas, apenas reclamação, murmuração, e eles partem então para uma nova empreitada, para uma nova igreja, para um novo comércio capaz de atender às suas demandas enquanto consumidores. No consumismo, meus irmãos, as necessidades pessoais são o centro. Na cooperação, Jesus é o centro. No consumismo, a escolha das pessoas se torna o mais respeitado dos direitos. Tudo gira em torno delas, e tudo existe para satisfazer as suas necessidades. Na cooperação, Jesus é o centro, e tudo gira em torno dele, para a glória dele. E pessoas se colocam à disposição a trabalhar e servir as demandas dele, porque é isso que faz cooperadores. Em segundo lugar, aquela igreja era um grupo composto de cooperadores, porque eles conheciam o Evangelho e trabalhavam arduamente para tornar o Evangelho conhecido. Essa é a segunda característica de cooperadores. Eles conhecem o Evangelho e trabalham para torná-lo conhecido. Por duas vezes nessa passagem, do 3 ao 8, Paulo relaciona os cooperadores ao Evangelho de Jesus. Primeiro no verso 5, olha o que diz no verso 5, ele diz no verso 5, deixa eu abrir aqui, está aqui já, diz no verso 5, olha, a cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, e no verso 7, quando ele diz, olha, vocês defenderam e confirmando o Evangelho de Jesus. Aquela igreja, então, ela não só deu start com Paulo, mas eles frutificaram o Evangelho naquela cidade como um todo. O raciocínio é mais ou menos esse. Um grupo de pessoas foram impactados por essa mensagem da cruz.
pessoas normais, como eu e como você. Tira Paulo da jogada, tira o grande apóstolo, aquele cara que dedicou toda a sua vida para isso, tira esse profissional, digamos assim. Pessoas comuns, do dia a dia, com seus trabalhos comuns. As pessoas, elas entenderam quem Jesus era. E elas amaram tanto a mensagem de Jesus, amaram tanto a Jesus, que essas pessoas foram as responsáveis pelo desenvolvimento da cidade. Aquela igreja de Paulo, aquela igreja cresceu, aquela igreja se firmou na cidade, aquela igreja enfrentou problemas, alcançou novas pessoas, se tornou uma igreja missionária, foi a primeira igreja na Europa a ser formada, apoiou ativamente o crescimento do evangelho em toda aquela região. Tudo isso porque pessoas foram transformadas pela mensagem do evangelho. Não pararam por aí, se aprofundaram nessa mensagem e trabalharam juntas para tornar essa mensagem conhecida em todo aquele lugar. Quem são essas pessoas? A gente nem sabe. Nós vamos ver aqui que Paulo vai citar algumas. E o carcereiro, que nem nome tem, é o carcereiro apenas. Mas essas pessoas, porque compreenderam que eram cooperadores, eles não só abraçaram, não só se aprofundaram nessa mensagem do evangelho, como trabalharam para tornar essa mensagem conhecida. Queridos, entendam muito bem, essa é a nossa missão. Essa tem que ser a missão aqui dessa igreja. A nossa missão não é tornar a rede conhecida na cidade. A nossa missão é tornar Jesus conhecido. A nossa missão é desejar que as pessoas conheçam a Jesus Cristo. E é essa mensagem que transforma. A minha missão e a sua não é tornar essa igreja conhecida, mas é a mensagem que pregamos, que queremos que seja conhecida nessa cidade. Jesus Cristo salva. Existe um Deus perfeito que transforma. Esse Deus merece toda a nossa adoração. É para Ele que merece ser vivido, somente por Ele. Essa mensagem tem que ser pregada por nós aqui. Nosso desejo é que cada pessoa que sentar nesses bancos seja confrontada e desafiada a crer nesse Jesus que transforma. Essa é a nossa missão como cooperadores. Se aprofundar cada vez mais, é por isso que você está aqui sentado essa noite, se aprofundar cada vez mais nas Escrituras e no que é o Evangelho. Agora, não só a compreensão superficial, mas aquela compreensão que vai lá no âmago do seu ser, que mexe com você, que mexe com os seus valores, que mexe com a sua ética de trabalho, que mexe com a forma como você trata a sua família, que mexe com tudo, e ao mesmo tempo tornar essa mensagem conhecida. É isso que cooperadores fazem. É isso que é o nosso desejo aqui nessa igreja. Tornar Cristo conhecido para vocês que sentam aqui e talvez nunca ouviram falar sobre esse Jesus que salva. Por outro lado, infelizmente os consumidores não gostam da mensagem do Evangelho, porque ela conflita com seus próprios interesses. Porque o consumidor, ele não vai para a igreja por causa de Cristo, para ouvir a mensagem de Cristo. Ele vai para a igreja para atender os seus próprios interesses, para saciar o seu próprio ego, para ouvir apenas aquela mensagem que deixa ele para cima e nunca para baixo. Aquela mensagem que sempre aquela mensagem que empurra para frente de alegria e nunca uma mensagem às vezes de confrontação, necessária muitas vezes, que nós precisamos ouvir. O consumidor, ele não entende que a igreja não é para atender às suas necessidades, mas pelo contrário, a igreja tem que ser comprometida em pregar a Cristo, em ter Cristo no centro. Os consumidores não gostam muito da mensagem do Evangelho, porque a mensagem do Evangelho, o centro é Cristo e não as pessoas. Na mensagem do Evangelho, o culto é para Deus, para a glória de Deus, para a exaltação de Deus, e não para o conforto e comodidade das pessoas. Numa igreja de cooperadores, não se pensa num culto a partir do que as pessoas vão gostar, do que vai entreter as pessoas,
do que vai massagear o ego delas, e ao invés de mostrar para elas o que Cristo quer mudar nelas, é a outra mensagem oposta: você não é tão ruim assim, na verdade nada precisa ser mudado, venha como está e continue como está. É essa mensagem que agrada e que agrega pessoas. Por outro lado, a igreja de cooperadores é uma igreja que está exclusivamente comprometida em pregar a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho. Se os cooperadores estão cada vez mais comprometidos em aprofundar e conhecer a mensagem de Jesus, os consumidores estão correndo dessa mensagem, porque ela incomoda. Lembra lá de Paulo escrevendo para Timóteo, seu filho na fé, quando ele diz que, olha, pregue a palavra, mas tome cuidado, porque nos últimos dias as pessoas não suportarão ouvir a sã doutrina. Lembra disso? Paulo não está falando de gente de fora da igreja, não. Ele está falando de gente dentro da própria igreja, que não vai suportar ouvir a sã doutrina, que vai incomodar, que vai deixar desconfortável, que vão atrás de outros mestres que preguem o que eles querem ouvir. É talvez a melhor mensagem para descrever o consumidor do nosso tempo. Aquele que vai para a igreja para ouvir, não o que Deus quer falar com ele, ainda que incomode, ainda que mexa um pouco, ainda que tenha algum desafio, que vai de alguma forma gerar algum desconforto, não. Ele quer uma mensagem gostosa, que ele queira ouvir. Mas esse é o consumidor e não o cooperador. Se os cooperadores participam da igreja por causa da mensagem do Evangelho e trabalham para ela ser propagada, os consumidores querem ouvir apenas pregações que façam bem ao seu ego, que façam sentir-se bem, que não agrida, que não confronte, que faça com que eles se sentirem bem com o pouco que estão fazendo. O consumidor, ele meio que vira para o pregador e diz assim, olha, não em palavras, mas em atitudes, olha, pregador, eu sei que eu não estou vivendo uma vida cristã exemplar. Na verdade, eu sei que eu estou bem tabajara, sabe? Eu estou bem aquém do desejado. Eu sei que talvez minha vida cristã está terrível e que Jesus, pouca diferença tem feito na minha vida. Contudo, o seu papel é fazer eu sair daqui me sentindo bem, tá ok? Esse é o seu papel. Apesar da minha vida cristã totalmente fora dos padrões, o seu papel é me fazer daqui sentindo bem, nem um pouco incomodado com essa situação, de preferência sem culpa, e se puder, acrescenta me achando o máximo, porque aí sim, esse será um bom culto, essa sim será uma boa igreja. Só que isso é igreja de consumidor. O que Paulo está tratando aqui, e com essa igreja, é uma igreja de cooperadores. Quer ver o que Nicodemos escreve de novo? Uma outra citação do Nicodemos, olha o que ele coloca. Esta mentalidade que eu acabei de dizer para vocês, ela tem permeado em grande medida as programações das igrejas, a forma e o conteúdo das pregações, a escolha das músicas, o tipo de liturgia e as estratégias para crescimento de comunidades locais. Tudo é feito com o objetivo de satisfazer as necessidades emocionais, psicológicas, físicas e materiais das pessoas. E neste afã prevalece o fim sobre os meios. Métodos são justificados à medida em que se prestam para atrair mais frequentadores e torná-los mais felizes, mais alegres, mais satisfeitos e dispostos a continuar a frequentar as igrejas. Pela graça de Deus, não é isso que parece aqui em Filipenses, porque eram de fato discípulos de Jesus comprometidos com a mensagem do Evangelho e pregar esse Evangelho a todo custo. Por último, queridos, para encerrar, estou terminando aqui, último ponto. Cooperadores, eles são generosos com seu tempo, com seus talentos e recursos. Não sei se você sabe, se você pegou essa informação, nem sei se eu falei essa informação, mas o motivo principal pelo qual Paulo escreveu essa carta aqui, dos Filipenses, foi porque essa igreja se mostrou extremamente generosa para com Paulo. Eles dedicaram o tempo deles na plantação da igreja, os talentos, os dons, suas características no serviço do reino de Deus,
Lídia, o carcereiro e tantos outros se doaram para aquela plantação, foram generosos, contribuíram para que aquela igreja fosse formada, e até mesmo enviaram uma oferta generosa para Paulo, que estava preso em Roma. A prisão de Paulo era uma prisão domiciliar. Paulo tinha que custear aquela casa para ficar preso, era assim naquele tempo. Então ele não tinha casa em Roma, ele estava preso lá, e ele teria que pagar esse aluguel para que ficasse preso nessa casa. Roma entraria apenas com soldados para guardarem Paulo, não tinha tornozeleira eletrônica, eram soldados que guardavam, vigiavam a casa, mas os custos da casa era de Paulo que tinha que bancar. E essa igreja enviou uma oferta para bancar, para custear Paulo nesse tempo de prisão lá em Roma. E é por isso então que ele escreve em gratidão àquela igreja, àqueles irmãos, e os chama de cooperadores também por isso, porque eram generosos com seu tempo, com seus talentos e com seus recursos. 3 áreas, queridos, que demonstram seu comprometimento com o reino de Deus. Cooperadores doam o seu tempo, porque entenderam que a sua agenda deve ser a agenda de Deus. Cooperadores têm a alegria de priorizar o reino de Deus, de priorizar o trabalho de Deus, de priorizar o serviço na igreja, porque compreenderam o evangelho e por isso, em gratidão, têm a alegria de investir o seu tempo no reino de Deus. Cooperadores priorizam o seu tempo, porque onde você gasta, onde você investe o seu tempo, revela o que é prioridade na sua vida. E para cooperadores, Jesus é prioridade. Você sabia que para esse culto acontecer hoje, existe um grupo de pessoas, de cooperadores, que chegaram aqui hoje, 2:30 da tarde, para montar tudo que você está vendo aqui na frente? São pessoas que, como você, como eu e você, também têm seus afazeres, trabalham, obrigações, estudam, que também estão cansados e gostam de dormir à tarde, mas que por serem cooperadores decidiram dar parte do seu tempo para o reino de Deus. Pessoas que chegaram aqui 2:30 para montar, pessoas que chegaram aqui 4:30 para ensaiar, 5:30 para montar a recepção, se preparar para receber vocês, pessoas que chegaram aqui 18 horas para montar todo o ministério infantil, e estão lá nesse instante dando aula para as crianças, que ao longo dessa semana separou talvez algumas horas de estudo, de preparação para ministrar as suas aulas, pessoas que daqui a pouco vão estar aqui na frente, desmontando tudo isso aqui quando acabar. Sabe por que eles fazem isso? Porque eles são cooperadores do evangelho e não consumidores. Porque eles entenderam que a vida é tudo sobre Jesus e não sobre eles. Pense comigo, querido. A sua semana tem 168 horas. A minha também. A de todo mundo é igual, tá? 160 horas para todo mundo. 168 horas que Deus dá para você para trabalhar, para descansar, para dormir, para se divertir, para estudar, para fazer tantas coisas, 168 horas. A pergunta é, será que você não poderia, ou até mesmo deveria dedicar algumas dessas horas para o Senhor? Entenda muito bem, um cooperador é alguém que está tão impactado por aquilo que Cristo fez por ele, que ele alegremente, voluntariamente se oferece parte do seu tempo em gratidão àquele que o salvou. Por isso que o cooperador lhe doa do seu tempo, mas não só isso, ele doa também os seus talentos. Eles usam as suas qualidades, as suas características, os seus dons para servir a Jesus, para servir a igreja de Jesus. Pessoas que utilizam seus dons, suas qualidades, seus talentos para servirem nas mais diversas áreas da igreja local. Porque são cooperadores, e cooperadores dividem o seu tempo e os seus talentos e os seus dons. Divide quem ele é e o que ele tem. E por último, cooperadores também participam por meio de seus recursos. E aqui eu digo recurso até mesmo financeiro. Esse é o último ponto, vou terminar. E talvez é um ponto difícil de falar. Porque falar de dinheiro em igreja evangélica hoje em dia é um baita de um problema. É um problema porque a maioria das igrejas, a maioria mesmo, elas abordam de maneira completamente errada e equivocada essa área. Esse já é um problema. É um problema porque infelizmente, eu digo isso com uma dor no coração terrível,
Entre as pessoas mais ricas do Brasil, você vai encontrar lá alguns pastores, apóstolos e por aí vai, infelizmente. Na verdade, até corrigindo aqui, alguns falsos pastores e falsos apóstolos. Homens e mulheres que enganam muitos, com falso discurso, utilizando um falso evangelho, com uma mensagem terrível que diz que se você honrar a Deus financeiramente, Deus vai honrar você. É a terrível e demoníaca teologia da prosperidade, que ensina as pessoas que se você der 10, Deus irá te retribuir com 20, que se você, quanto mais você der para Deus, no caso para eles, mais Deus vai te retribuir em dobro. Essa é a mensagem do inferno. Mas infelizmente é a mensagem que marcou as igrejas hoje em dia. Então é difícil, porque essa teologia ela é tão suja, e ela marcou tão negativamente a igreja evangélica brasileira, que infelizmente é difícil falar sobre isso na igreja de maneira correta. Porque quando a gente pensa em falar sobre recursos, logo a pessoa associa a dízimo, e dízimo é dar dinheiro para o pastor. Não é assim que a pessoa pensa muitas vezes? Você vai na igreja, então vai lá dar dinheiro para o pastor, você é aquele otário que dá dinheiro para o pastor enriquecer as tuas custas, não é assim que o pessoal fala? Porque é isso que eles veem, e infelizmente é isso que acontece. Quando eu vou para algum lugar e tenho que falar que sou pastor, eu quase que falo com vergonha, é como se falasse que eu sou político, fala com vergonha, você olha para baixo, fala para dentro até. Você faz o quê, sou pastor? O quê? Sou pastor. E quando a pessoa entende, ela já olha com aquele jeitinho desconfiada. Eu tenho um amigo que não é cristão, você tem que ver a decepção, ele não é um amigo próximo, é até um alvo evangelístico para mim, e você tem que ver a decepção dele, ao saber que essa igreja não era minha, porque ele achava que eu como pastor, eu era dono dessa igreja. Então, por exemplo, as pessoas ofertavam aqui, e eu pegava daqui, enfiava no meu bolso e era meu. Então ele ficou triste em saber que eu não estava rico, porque a igreja cresceu, mas eu não cresci com a igreja. E ele achou isso um absurdo, porque na cabeça dele, a igreja é do pastor, o dinheiro que entra aqui vai para o bolso dele, porque todo pastor, na verdade, só quer saber de dinheiro, é a visão que ele tem. E infelizmente ele não está errado, porque é o que acontece aí fora. Mas não deveria ser assim. A gente deveria poder falar sobre esse assunto também, porque isso é algo de cooperador. Cooperadores têm a alegria de participar da igreja em todas as áreas, inclusive a área financeira. Cooperadores são generosos com seu tempo e também com seus recursos, porque ele compreendeu o quanto Deus foi generoso para com ele ao dar o seu próprio filho. Logo, a contribuição dele na igreja não é por obrigação, não é por uma troca, não é para dar 10 para Deus retribuir com 20, não. Isso são motivos gananciosos, nem dê por isso. Ele entrega voluntariamente, porque ele compreendeu o quanto entregaram por ele. Deus não poupou o seu próprio filho, a vida dele mudou, o dinheiro não é mais Deus dele, ele tem alegria em contribuir generosamente, porque é isso que cooperadores fazem. Ele não entrega porque ele é obrigado, ele não entrega por causa do dízimo. A gente nem usa essa palavra aqui na rede, você nunca ouviu essa palavra, nunca vai ouvir na rede essa palavra dízimo. Ele não faz barganhas, ele não precisa de ameaça. Se não entregar, mês que vem, Deus vai vir e capar teu salário. Não, ele não precisa de ameaça. Sabe por quê? Porque a simples compreensão do Evangelho fará dessa pessoa alguém que ama Jesus. E se ela amar Jesus, ela vai amar a igreja de Jesus. E isso fará dela alguém generosa. Isso fará dela um cooperador, inclusive, nessa área. Cooperadores não ofertam porque são obrigados, eles ofertam porque foram amados por Jesus. E porque eles compreenderam isso. Cooperadores assumem compromissos para sustentar o trabalho da igreja. Porque sabe que esse trabalho está comprometido com o avanço do reino de Deus nessa cidade e no mundo. Porque sabem que a oferta deles aqui não vai ser utilizada para enriquecimento ilícito desse que vos fala, mas vai ser usado para o reino de Deus, para o sustento do trabalho como um todo.
Aqui na rede, queridos, de maneira simples, a gente trata de maneira muito simples, compromissos e transparência. Aqui a gente não cobra ninguém, aqui a gente não faz apelo para isso. Se você tem vindo aqui algumas vezes, você vai ver que o tempo de culto para isso é o mínimo possível. Algumas igrejas gastam horas, meia hora falando disso, a gente faz quase que constrangido, é pouco tempo. Por outro lado, os membros dessa igreja, pessoas que se tornam parte desse trabalho, que amam esse trabalho, eles voluntariamente assumem um compromisso com esse trabalho. Isso é cooperador. Ele voluntariamente assume um compromisso onde mensalmente ele vai entregar de maneira generosa e constante esse recurso que Deus tem dado a ele. E a igreja, em contrapartida, sabe o que ela faz? Ela presta contas. Tudo que é gasto aqui nessa igreja, onde nós investimos, tudo é prestado contas para essas pessoas, para esses membros da igreja. Uma questão de transparência, a gente entende que isso vem de Deus também. Esse é o nosso desafio. E quer saber? Nós temos um baita desafio aqui. Porque a Rede hoje é uma das poucas igrejas que trabalha assim. E nós temos o desafio de mostrar para esse mundo que nós não precisamos enganar as pessoas, que nós não precisamos ameaçar as pessoas, mentir para elas, forçarem a ofertar aqui, que nós não precisamos gastar 30 minutos do culto falando sobre dinheiro, sobre promessa, sobre maldição, que nós não precisamos disso para fazer com que as pessoas ofertem. O que nós queremos é que as pessoas ofertem simplesmente porque elas amam a Jesus. Nós temos um desafio aqui, e eu já estou encerrando, prometo para vocês, de que somente a pregação do Evangelho é suficiente para uma igreja desenvolver um trabalho excelente. Eu creio nisso, queridos. E eu oro para que nós não sejamos envergonhados. Porque nós pregamos que somente o Evangelho é suficiente para transformar pessoas, para transformar consumidores em cooperadores. E se eles forem cooperadores, eles vão amar a Jesus. E se eles amarem a Jesus, eles vão amar o que Jesus ama. E então, voluntariamente e alegremente, eles vão contribuir com essa igreja local. E essa igreja local, em contrapartida, vai ser muito justa e transparente nos gastos. Cada centavo vai ser prestado contas para onde está indo, para a glória de Deus. Se você é um membro dessa igreja, assuma um compromisso. Se você assumir um compromisso, eu oro para que você honre o seu compromisso financeiro. Se você está com dificuldades, nos diga, queremos ajudar você. Eu digo várias vezes aqui que antes de você ofertar na igreja, arrume a sua vida financeira, pague as suas dívidas, honre ao Senhor com o que você ganha, e depois oferte aqui, mas oferte de maneira generosa. Se você é um membro dessa igreja e assumir um compromisso, o meu desejo, a minha oração é que você honre esse compromisso. Porque se os membros dessa igreja falharem nos seus compromissos, você vai estar afirmando para o mundo aí fora que somente o Evangelho não é o suficiente para manter um trabalho de uma igreja. É necessário mentir, é necessário inventar novas histórias, é necessário pressionar as pessoas, é necessário botar medo nelas, é necessário prometer o que não se pode cumprir. Isso é mentira de Satanás, nós não cremos nisso. Cremos que o Evangelho vai transformar o coração de pessoas, e com isso elas serão cooperadores que dão do seu tempo, dos seus talentos e dos seus recursos. Consumidores, por outro lado, não dão o seu tempo, raramente seu talento, e quando contribuem, fazem pelos motivos errados. E nós queremos aqui, queridos, desenvolver uma comunidade de cooperadores. O meu desejo é que você, depois dessa mensagem, tenha um desejo profundo de ser como os filipenses. Que você saia daqui, vá lá na conexão e diga, olha, eu quero ajudar. Onde é que está precisando ajudar? Eu quero dar meu nome aqui, meu telefone, eu quero ser um voluntário na rede. Eu quero ser um discípulo de Jesus comprometido com esse trabalho, com essa igreja local. Onde é que é ministério infantil? Coloca meu nome aí, quero ajudar.
Não gosto de criança, mas jogo uma para lá, outra para cá, vou me divertir lá em cima, vai ser bacana, aprendo. Tiagão, e como é que está a montagem? Tem muito voluntário para a montagem? Eu quero me dispor a uma vez por mês vir aqui ajudar a montar isso aqui. Eu quero ser um cooperador que dou parte do meu tempo para a glória de Deus, para o reino de Deus, para o serviço de Deus. Eu quero ajudar na montagem. Como é que está a desmontagem? Precisa de um help, transmissão, projeção. Tantas áreas, tantos setores para servir como cooperadores. Pessoas engajadas na missão, que não consomem, mas se doam, porque entenderam que alguém se doou por elas. Jesus Cristo, nosso Salvador. Baixa a cabeça, fecha os olhos. Senhor, por favor, transforma o nosso coração. Transforma, por favor, Deus, a nossa existência, para que ela possa realmente se resumir a uma vida centrada em Cristo. Nessas áreas, Deus, que nós abordamos aqui hoje, áreas importantes do comprometimento cristão. Em nome de Jesus, nos faz cooperadores para a Tua glória e para a Tua honra, Senhor. Trabalhe em nós, por favor, Senhor. Gere em nós um desejo real de responder ao Evangelho, de responder aquilo que o Senhor fez por nós em devoção, em entrega. Para que a nossa vida, Senhor, seja marcada por essa vida de entrega ao Senhor. Resume uma vida de ação. Senhor, coloque em nós uma atenção às necessidades do Teu reino, no reino de Deus. Para que sejamos cooperadores que estão atentos às necessidades do reino. Senhor, nos dá o entendimento do Evangelho, para que sejamos cooperadores que não só conhecem o Evangelho, mas que para que trabalham verdadeiramente para torná-lo conhecido. Não aqui, mas nos seus trabalhos, na escola, no contexto onde eles vivem. Senhor, nos faz cooperadores que são generosos com o seu tempo, com seus talentos e com seus recursos. Nosso desejo é para que o Senhor possa continuar, Deus, abençoar a Tua igreja, e para que a gente tenha voluntários servindo com a gente, não porque foram pressionados para tal, não porque estão sendo cobrados para tal, mas porque de maneira voluntária e generosa querem doar do seu tempo para o reino de Deus. Senhor, levanta aqui pessoas que colocam à disposição os seus talentos para o reino de Deus. Também não porque foram pressionadas, mas porque compreenderam o que o Senhor fez por elas. Senhor, levanta aqui pessoas comprometidas em contribuir com o Teu reino, com a Tua igreja generosamente. Não também porque foram pressionadas, não porque foram enganadas na promessa de doarem aqui uma quantia e que receberão o dobro do Senhor. Não com uma promessa demoníaca de que ficarão milionárias e ricas e terão seus problemas solucionados, nada disso, Senhor. Mas que pessoas contribuam generosamente porque compreenderam o Evangelho, que compreenderam quem o Senhor é e o que o Senhor fez por nós, que alegremente quer ver o trabalho dessa igreja crescer nessa cidade, para que a gente possa alcançar mais pessoas com a Tua palavra, Senhor. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Nos abençoe, nos guie, nos dirige, e faz dessa igreja uma comunidade de cooperadores, não de consumidores, mas de cooperadores para a Tua glória. Mantém, por favor, Senhor, os consumidores afastados daqui, longe desse lugar, para que ninguém venha aqui e queira consumir igreja, mas para que pessoas venham aqui para servir a Jesus Cristo e encontrem nesse lugar um ambiente para servirem a Jesus, servirem o nosso Salvador. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém.